Olá, seja bem-vindo. Deus te abençoe, abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família. Nós hoje vamos falar de um tema a respeito: o cristão e os jogos de azar. Qual é o nosso posicionamento a esse respeito? Como nós nos vemos, como nós, à luz da palavra de Deus, nos posicionamos a esse respeito? É algo condizente com o cristão? Temos base na palavra de Deus? Nós vamos falar a esse respeito. Eu vou deixar esse estudo aí no link. Você vai poder pegar ele, melhorar, ajudar outras pessoas e fazer um trabalho bem melhor, eu tenho certeza, tá bem? Nós vamos dividir da seguinte maneira: nós vamos falar primeiro a respeito de cristãos, depois nós vamos falar sobre os jogos de azar, vamos desenvolver um pensamento e assim nós vamos finalizar, tá bem? Vamos lá então? Primeiro nós vamos considerar aqui Abacuque, capítulo 2, o versículo 9, que vai nos dizer assim: ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Então observe esse texto onde ele vai dizer: ai daquele que obtém ganhos injustos e leva para sua casa. Aqui é a palavra de Deus dizendo em Abacuque, no capítulo 2, o versículo 9, tá? Vamos falar sobre cristãos. Quem são os cristãos, tá? Essa definição de cristãos, nós precisamos entender o seguinte: cristão é aquele que ama, gosta e procura obedecer a palavra de Deus, ser um praticante da palavra de Deus. E não somente aquele que vai na igreja, mas ele não quer seguir as orientações da palavra de Deus. Não, aqui o cristão é colocado aquele que está lá em João 14, versículo 15, versículo 21, quando Jesus vai dizer que aquele que me ama guarda as minhas palavras. Lá em Tiago, no capítulo 1, do versículo 23 ao 25, com Tiago dizendo que não devemos ser apenas ouvintes, mas devemos ser praticantes, tá? Então, cristãos, tá? Este aí que nós estamos falando neste texto aqui. Quando falamos de jogos de azar, qual é a definição disso? Uma forma bem resumida, bem simples: aquele que tem sorte ganha, quem tem azar perde. Para um ganhar, muitos têm que perder. É uma promessa de ganho rápido e fácil, tá? Você coloca o dinheiro com a proposta de que ele aumente rápido. É os jogos de azar. Ok? Aí prerrogativas, aí iniciativas para que ele seja legalizado no Brasil. Tem aí a política do jogo responsável, que visa fazer com que é uma forma de monitorar e evitar que aqueles que têm tendência a perder muito, que eles venham ter essa perda em larga escala. É uma forma de monitorar, existe isso aí, tá? Mas nós precisamos entender o seguinte: a Bíblia ela se posiciona a respeito dessas práticas. Contudo, nós não vamos ter um versículo claro, um versículo direto a esse respeito, dizendo assim: não pode apostar, não pode se envolver com jogos de azar. Nós não vamos ter, mas nós teremos princípios. Guarde isso aí. Nós teremos princípios, ok? E quando nós falamos desses princípios, nós precisamos já começar a desenvolver um pensamento aqui e vamos considerar Provérbios capítulo 13 e o versículo de número 11. A riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem a ajunta pouco a pouco terá aumento. Então aqui nós já observamos que a palavra de Deus ela é contrária ao crescimento, à busca pelo enriquecimento de forma rápida, e diz que vai diminuir, mas ela incentiva o trabalho pouco a pouco e ir aumentando, porque tem a bênção de Deus. Então quando nós falamos de jogos de azar, nós estamos falando de envolver um dinheiro, de colocar um valor, de tirar o trabalho das suas mãos, colocar ali uma proposta de ganho rápido, ok? Mas nós também vamos ver pessoas com o seguinte pensamento: tá, mas se o jogar ou apostar em jogos de azar é perder dinheiro, quando você compra um filme que você aluga como queira e você não gosta, você perdeu tempo e dinheiro. Se você vai e paga por um jantar caro, você jantou, mas não gostou da comida, você perdeu tempo e dinheiro. Exemplos como este, sim, é verdade, porém não são prerrogativos para entrar pelo caminho dos jogos de azar. Não são prerrogativos. Nós precisamos considerar que nós vamos encontrar na Bíblia, tá? Nós vamos encontrar expressões: e lançaram sorte. Nós vamos ter isso aí na Bíblia. Nós vamos ter Arão, que lançou sorte sobre os bodes. Nós vamos ter Josué, que lançou sorte na distribuição das terras de Canaã.
Nós vamos ter os discípulos lançando sorte para ver quem é que substituiria Judas, o Iscariote que traiu Jesus. Nós vamos ver os soldados lançando sorte para ver quem é que ficaria com as vestes de Jesus. Sim, nós teremos essas ocorrências, mas nós temos Provérbios capítulo 16 e o versículo 33 que nos diz assim: a sorte é lançada no colo, mas do Senhor procede a decisão. Era algo que se fazia, falando dos cristãos, algo que se fazia, mas não com algo para diversão ou para se conseguir enriquecimento, e também não é um ensinamento para ser praticado. E a decisão, ela é do Senhor, como nós acabamos de ver aqui. E também nós vamos ter as situações daqueles que podem argumentar: mas se eu ganhar na loteria, mas se eu ganhar na Mega Sena, mas se eu ganhar nisso, se eu ganhar naquilo, se eu jogar aqui, eu vou ajudar a igreja, eu vou ajudar pessoas, eu vou ajudar entidades. Tá, dentro deste pensamento, nós precisamos também observar o seguinte: é aquele que sequestra e pede um dinheiro. Se ele conseguir o dinheiro, ajudar uma igreja, ajudar pessoas, vai amenizar o mal que ele fez? Nós precisamos pensar a respeito disso, que uma coisa não justifica a outra. Tá? E finalizando aqui, entrando na parte do nosso entendimento, qual é o nosso posicionamento, como eu já disse antes, não há um versículo específico a esse respeito, não há um texto específico a esse respeito que vai dizer para não fazer, mas nós temos princípios, guarde isso. Nós temos princípios, e é desses princípios que nós vamos tomar direção para o posicionamento cristão a esse respeito aqui, tá certo? O primeiro princípio que nós temos é o que está lá em Salmo 128, o verso 2. Comerás o trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Primeiro princípio, trabalho. Trabalhar com as suas mãos, ter o shalom de Deus, a paz, a alegria, a prosperidade, felicidade, ter a bênção de Deus sobre o trabalho das suas mãos. Segundo princípio que nós vamos ter aqui, fidelidade e boa administração. É o que nós acabamos de ler aqui em Provérbios, no capítulo 13, e o versículo 11 que diz: as riquezas adquiridas às pressas diminuirá, mas quem ajunta pouco a pouco terá aumento. Ajunta pouco a pouco, com sabedoria, com estratégia, com inteligência, vai haver aumento. Então, fidelidade, trabalho, boa administração. Nós também vamos ter princípio de fugir do amor ao dinheiro, como está lá em 1 Timóteo capítulo 6 e o versículo 10, dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E os que enveredaram por este caminho abandonaram a fé e acumularam para si muitas dores. Então o amor ao dinheiro, não ter o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. E muitos que entraram por este caminho abandonaram a fé e trouxeram muitos problemas para si mesmo a esse respeito. Além do que está em Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, onde vai se dizer que não se pode ter dois senhores, você não pode ter Deus e a riqueza. Você vai agradar um e desagradar o outro. Aquele que quer o dinheiro, quer o enriquecimento, quer o ganho rápido e a qualquer custo, não perde uma oportunidade, ele já definiu quem é o seu Deus. Ele já definiu quem é o seu Deus, como o texto vai dizer, neste caso, a própria riqueza. Tá? Nós temos também o princípio de fugir ao enriquecimento rápido e fácil, que nós lemos aqui em Provérbios 13 e 11, mas nós também temos Eclesiastes 5, 10. O que ama o dinheiro nunca se fartará dele. Quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Isso também é vaidade. Então, fugir do enriquecimento rápido e fácil, o acúmulo. Tá? E quanto mais se tem, mais quer. Quanto mais tem, mais insatisfação e mais busca a pessoa vai querer ter quando se ama o dinheiro. E nós também temos aqui Provérbios 12, 11. O que lavra sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos não tem juízo. O que o texto está dizendo? Aquele que trabalha com as próprias mãos, com a estratégia, com a inteligência, com a bênção de Deus, ele vai se fartar de pão, ele vai ter retorno. Agora, aquele que quer seguir as mentes ociosas, ele é sem juízo, assim diz a palavra de Deus. Outro princípio que nós temos aqui é a respeito de ajudar os necessitados, que está lá em Provérbios 31, no versículo 8 e 9, que vai dizer para nós termos voz para ajudar aqueles que são mudos, para que nós possamos ajudar aos pobres e necessitados. Disse que nas estatísticas quem mais acaba colocando dinheiro nesse tipo de jogo são os necessitados, são os pobres. E aqueles que ganham estão ganhando em cima deles. Quem ganha
um monte perdeu para que um ganhasse. Então, aonde para um ganhar, muitos têm que perder, como cristãos, nós estamos fora. Então, esta é a nossa posição, é o nosso entendimento a esse respeito. Não há um versículo claro, mas nós temos princípios do trabalho, da fidelidade, da boa administração, de ajudar o necessitado, de fugir ao enriquecimento rápido, mas de sermos incentivados ao trabalho honesto, trabalhar com as próprias mãos, tá? Então, como cristãos, nós entendemos que essa prática ela não é condizente com o verdadeiro cristão, porque ela pode facilmente induzindo a um abismo, tá? Induzir a um abismo destruidor, como está em Salmo 47, no versículo 7, que vai nos dizer que um abismo chama a outro abismo. Um abismo que destrói a família, que destrói a pessoa, que destrói relacionamento, pessoas que acabam tirando a própria vida, se suicidam, destrói patrimônios, tá certo? Nessa busca por colocar um dinheiro para ganhar um crescimento elevado e rápido. E também não é condizente com o cristão, porque vai contra o trabalho da nossa mão, que está lá em Salmo 128, verso 2, que nós lemos aqui, trabalhar com o trabalho das nossas mãos para irmos bem, e que também vai contrário ao Provérbios 13, versículo 11, aonde nós somos instruídos a ir pouco a pouco aumentando. E claro, sem dúvida, os que buscam este caminho, os que andam por este caminho, eles já escolheram o seu Deus. Mateus 6, 24. Já escolheram o seu Deus, tá? E estão caminhando na direção certa, certinha, de perderem o reino de Deus, como está em 1 Coríntios, no capítulo 6 e o versículo 10, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então os avarentos, entre os outros, não herdarão o reino de Deus. Então lembre-se, jogos de azar, para um ganhar, muitos têm que perder. Qual é o nosso posicionamento, qual é a nossa visão, qual é o nosso entendimento como cristãos? Entendemos que essa prática ela é indevida para os cristãos, esses que nós vimos lá no início, tá certo? E Provérbios 17:1 diz assim: melhor é um pedaço de pão seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de sacrifícios com contenda. Melhor o pouco de Deus e com ele a bênção do que o muito e não haver paz. Tá bem? Eu espero que você tenha sido edificado. Você pode usar deste conteúdo que eu vou deixar aí no link, você pode melhorar. Tem algumas matérias de estudo, inclusive, que foi colocado aí, para poder trazer esclarecimento, entendimento a esse respeito e compreensão de como nós cristãos nos posicionamos acerca dos jogos de azar. Tudo aquilo que envolver o ganho de um e perda de muitos, nós nos comportamos e entendemos dessa maneira através dos princípios da palavra de Deus. Amém? Espero que tenha abençoado a sua vida. Seja muito bem-vindo, se inscreva aí no canal. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.